Ainda com seus olhos fechados, coloque uma de suas mãos no seu coração. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por estar aqui, Senhor, junto com os meus irmãos, Pai. Deus, que venha, continue, Senhor, se derramar, Senhor, esse fluir do Teu Espírito, Senhor, sobre nós, Pai. Espírito Santo, surpreende as nossas expectativas nessa noite, Pai. Queremos mais. Estamos sedentos, com fome da Tua presença, fome da Tua palavra, Deus. Seja bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento rapidinho. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Aleluia. A primeira parte do versículo 39 diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Deus tem colocado uma palavra no meu coração, um sentimento, um sentir no meu coração, em relação a fundamentos. E você vai ver que os próximos 15, 20 minutos, não quero me alongar muito, que eu quero deixar que o Espírito Santo tome, só apenas para a gente, de repente, direcionar um pouco o que já está acontecendo. Quantos já foram tocados pela presença do Senhor nesse lugar? Amém. Eu, quando entrei, já fui tocado. Eu entendo que hoje, nossos dias, que a gente precisa aprender qual é a resposta que nós damos àquilo que nós ouvimos da parte de Deus. Quero me explicar um pouquinho. Eu não consigo entender, ou eu não aceito que haja alguém neste lugar, nessa noite, como o pastor disse, até as crianças. Eu não aceito que haja alguém nessa noite que por alguma razão não possa ouvir a voz de Deus, ou afirmo que não tenha ouvido a voz de Deus. Todos nessa noite já ouviram a voz de Deus. Se não ouviram hoje, audivelmente, um dia você ouviu a voz de Deus. Quantos dizem amém? Amém. Todos nós ouvimos a voz de Deus. Agora, qual é a diferença? A diferença em ouvir a voz de Deus não é somente ouvir a voz de Deus, é com aquilo que eu ouço, qual é a minha resposta em relação àquilo que eu ouço de Deus. E eu tenho entendido algo. Abraão, quando Deus pede o filho da promessa, seu filho, para ele levar ali para sacrifício, ele ouve a voz de Deus, e o que ele faz? Ele obedece a voz de Deus. Ao obedecer a voz de Deus, ele faz o que Deus mandou. Ele ouviu ou não ouviu a voz de Deus? Ouviu ou não ouviu? Ouviu. Só que a mesma voz que falou para ele ir, foi a voz que quando ele levantou a faca ali, para sacrificar Isaac, foi a voz que determinou ali, gritou, enviou o anjo, enviou a provisão, atrás do arbusto apareceu o cordeiro. E ali nasce, no Antigo Testamento, a primeira vez que a gente vê o verbo adorar sendo conjugado, adoração sendo conjugada. E o que eu defino com isso? Que a adoração não nasce no púlpito,
não nasce com o microfone, não nasce com o instrumento, mas a adoração, ela nasce num sacrifício em obediência. Adoração é um sacrifício nascido em obediência. E o que eu entendo com isso é que muitos de nós nessa geração, a gente ouve a primeira vez e se acha, porque ouviu Deus falar, ok, eu sou o cara, eu sei como faz a adoração, eu sei como é que é. Só que o interessante não é ouvir a voz de Deus uma vez ou só a primeira vez, mas o interessante é ouvir a voz de Deus sempre. E o que me diferencia é qual é a minha resposta em relação àquilo que eu ouço. Qual foi a última vez que Deus te pediu algo e que você respondeu aquilo que Deus tinha pedido para você? Eu vejo que a adoração ela é um sacrifício nascido em obediência. A igreja ela é inserida no mundo, no universo. Quando Jesus ele pergunta para os seus discípulos, o que dizem que eu sou? E os discípulos dizem, olha, uns dizem, Jesus, que o Senhor é Elias, João Batista, o profeta que ressuscitou. Ah, tudo bem. Jesus olha para eles e dizem para os seus discípulos, discípulo é aquele que anda com Jesus. Pergunta para eles, quem vocês dizem que eu sou? Eu pelo menos quando leio esse texto, eu estou esperando, quando a gente fala de salvação, é alguém que não conhece Jesus, aceita Jesus e começa a caminhar. Discípulo é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Então, se a salvação é por graça, ela é de graça, o discipulado ele tem um preço. Só sabe quanto custa quem paga. Não vem me dizer que o teu preço é maior que o meu. Não, pode ser diferente, mas só sabe quanto custa quem paga. Ser discípulo é saber que só sabe quanto custa quem paga. E ali os discípulos, um deles, a gente espera que todos digam, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e apenas um diz para ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz assim para Simão Pedro, diz assim, olha, não foi carne, nem sangue que te revelou, mas quem te revelou foi o Pai. Identidade de Pai, paternidade. E Jesus, parece pela primeira vez, a palavra igreja na Bíblia, sobre esta rocha, sobre esta identidade, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se adoração é um sacrifício nascido em obediência, e igreja tem a ver com quem Ele é, quem eu sou realmente, qual é a minha identidade, por que a gente vive, como o pastor disse aqui, um marasmo espiritual. Parece que a gente sabe como fazer. Eu saí de casa, quando eu passei na casa do Ed para pegar ele, antes de chegar na casa dele, eu falei, Senhor, eu renuncio tudo que eu já vivi, todas as experiências que eu já tive foram muito boas, porque eu dependo, eu preciso ser a pessoa que mais carente da tua presença. Eu preciso ministrar, ser o mais apaixonado pela tua presença ali naquele lugar. Meus irmãos, nessa noite eu venho aqui com uma atitude de uma pessoa, de alguém. Se puder dizer para você, eu sou o que mais preciso dele. Eu sou o que mais nessa noite dependo dele. Há uns dias atrás, eu fui uma dor muito forte no meu punho. E a gente é teimoso e crê no sobrenatural e tudo. Eu vou no médico, Deus vai me curar. E orei. Chegou uma hora que a dor estava muito grande. Eu falei assim, está faltando fé, agora eu vou no médico.
E na semana que eu marquei o médico, entraram na minha casa, levaram o meu notebook, bagunçaram todo o meu quarto, levaram minhas televisão, fizeram a boa. Mas em nenhum instrumento, nenhum dos meus violões, nenhum instrumento, eles tocaram. Eu não sei se eles não sabiam o valor dos instrumentos, ou se Deus cegou, ou se eles ficaram com medo de tocar. E vieram falar para mim: não, Humberto, você tem que pôr segurança na sua casa, você tem que isso aqui. Eu falei assim: eu não vou sair daqui por medo. Eu só saio daqui quando Deus mandar eu sair. Mas aconteceu algo, eu comecei a desacreditar, não em Deus, mas desacreditar nas pessoas. Vou confessar para vocês, eu comecei a amaldiçoar as pessoas, né? Os meus vizinhos, como ninguém viu? Minha casa é a única que tem grade. Minha casa estava fechadinha. Como o cara se atreve a serrar o cadeado, entrar às 7 horas, entre 7 e 10 da manhã na minha casa, pela porta da frente? Eu não aceito. Eu fiquei irado, fui na favela, fui nos bandidos, procurei, porque bandido é amigo de pastor, porque um dia ele foi na igreja. Então eu conheço os bandidos lá de São Vicente. A Bíblia fala: irai-vos, mas não pequei. Eu não sei se o nível de irado é muito, mas eu cheguei no nível de quase pecar, de tão irado que eu fiquei. Mas eu não pequei. Cheguei na hora lá que eu estava com os caras, uma semana, quase eu ligava para eles, procurava eles, falei assim: eu quero meu notebook, tem as fotos dos meus filhos, tem as minhas produções, em nome de Jesus eu quero isso. Aí quando eu cheguei ali com eles, os 3 camaradas tudo desviado, tudo pregava na igreja, era tudo líder de célula, tudo. Dentro do meu coração nasceu um desejo de Deus falando comigo no meu coração, falou assim: ora por eles, fala para eles que tudo que você perdeu não se compara com a vida deles. Eu olhava assim para Deus e falava assim: Deus, não, que isso? Eles não querem saber do Senhor, eles estão nessa vida porque eles querem. Deus falou assim: fala para eles, mesmo sem você crer, fala para eles. Eu olhei para eles e falei assim: olha, vocês já imaginaram, olha só como que eu falei, vocês já imaginaram se Deus permitiu que me roubasse, só para mim ter um encontro com vocês 3 aqui? Só que eu falava uma coisa e sentia outra. Eu falei: não, é mentira, tudo que eu estou falando eu sentia, mas eu falava diferente. E um deles falou assim: olha, pastor, mas foi um prejuízo muito grande. Quase eu falei para ele: você tem razão, é verdade. Foi um prejuízo muito grande. E na hora no meu coração nasceu assim, eu falei assim: olha, mas nada se compara, tudo que eu perdi, nada se compara com a vida de vocês de volta na casa do Senhor. Eu falei assim, rapidamente, antes que quase me saiu, antes que eu desista de orar por vocês, deixa eu orar por vocês. Naquela hora eu orei, entreguei, disse assim: olha, eu não quero mais saber dessas coisas. Eu tinha rastreador e ficava, sabe aquela noia de todo dia sei lá, caramba, onde está esse bandido, mano, que eu vou lá buscar ele. Se estiver na frente de casa é mais fácil, que eu pego o carro e jogo na casa deles. Toda hora eu chegava, entrava no computador, falava assim: eu vou lá no rastreador. Eu tenho o GPS aqui que está rastreando meus negócios e tal. E eu orei por eles e falei assim: olha, na semana que aconteceu tudo isso, as pessoas vinham me pedir dinheiro, vinham me pedir ajuda. Eu falei assim: sai daqui em nome de Jesus, eu não quero falar com ninguém. Sabe o que aconteceu? Comecei a desacreditar nas pessoas. A minha vontade não era acreditar mais nas pessoas. Até que Deus, além de falar coisas simples ao meu coração, além de me abraçar, Ele disse assim: Humberto, sabe por que a fé ela não tem sido exercida na igreja em sua plenitude, com eficácia? É porque fé sem a vontade de Deus, sem a minha vontade, ela é apenas fé. E eu, como um bom estudioso ou um pastor, eu perguntei: mas Senhor, a fé é convicção daquilo que eu não vejo. Ok, mas quando você faz a minha vontade, porque quem manda
sou eu, não é você. Eu comecei a entender que todos os conceitos que nós temos, a graça, a misericórdia, o poder de Deus, o favor de Deus, a unção, a fidelidade. Eu tenho uma aqui, mas obrigado por esse daqui também. A fidelidade de Deus, o amor de Deus. Ele muitas vezes ele não está posicionado, ele não está direcionado, porque estamos fazendo a nossa vontade. Qual foi a última vez que você abriu mão da tua vontade para fazer a vontade de Deus? Restaurar o altar para mim é não viver a minha vontade, mas viver a vontade de Deus. Ainda que eu tenha que pagar 2 vezes, ainda que eu perca, ainda que o sentimento que eu tenha seja sempre de derrota, eu sei que um dia isso vai passar, e eu aceito, porque eu entendo que é o processo de Deus, mas vai terminar. Vai terminar. Por quê? Porque eu me posiciono diante da vontade daquele que me chamou. A minha vontade versus a vontade de Deus. A gente vê que a vontade em si, ela é a capacidade através da qual tomamos posição frente àquilo que nos aparece. É um posicionamento. Qual é a tua posição em Cristo? Qual é a tua posição como sacerdote do lar? Como uma mulher sábia? Qual é a tua posição? Quando a gente olha e fala de vontade, todos queremos seguir a vontade de Deus. Todos queremos caminhar. Por quê? Porque é uma boa decisão, é uma decisão favorável, mas ela não é tão simples assim, porque ela requer renúncia. E aí eu entro no exemplo que eu acabei de ler, de Mateus 26. A gente está vendo aqui um Jesus angustiado, um Jesus que não estava alegre. Imagina Jesus sem alegria. De repente um Jesus triste. Jesus, ele de repente não passava no coração dele a realidade de morrer na cruz. Já pensou? Jesus acordando de manhã e falou assim: eu vou morrer na cruz pelo povo, pela uma nação, por todo o mundo. Aleluia! Que venha a cruz. Não, a cruz não era algo desejável. A cruz não era algo agradável, não era uma experiência que as pessoas anelavam. Jesus, ele expõe a Deus o seu incômodo. Deus, ele se prostra com o rosto em terra e ora: meu Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Aqui Jesus, ele faz uma oração de confronto, uma oração de quem está sendo confrontado com a vontade de Deus. Porque, meus irmãos, vamos ser sinceros, comigo acontece dessa maneira. 85% da minha vontade não é a vontade de Deus. Sabe quando você fala assim: olha, eu quero isso, e você olha para Deus e Deus fala: opa, não, espera, não é agora. Eu não me lembro a última vez que a minha vontade, assim de primeira, era a vontade de Deus. Eu fiquei perguntando para Deus: mas por que isso? De repente falta um pouco da minha sintonia com Deus, falta um pouco do meu ouvido estar no coração de Deus. Eu não sei se acontece com você, mas acredito que sim. A vontade de Deus, muitas vezes ela nos confronta. Muitas vezes, no meu caso, eu estou falando da minha experiência, 85% ela me confronta, porque ela não é agradável, ela não é aquilo que eu quero, porque a renúncia, às vezes eu tenho que dar outra face para me baterem, há uma certa humilhação temporária, mesmo que eu saiba que lá na frente vem a vitória, vem o poder de Deus. É preciso que eu renuncie a minha,
E essa renúncia requer restauração, porque eu não entendo naturalmente. Quando a gente vê isso, a gente vê que a vontade de Deus, ela é interna. Ela age quando o Espírito Santo nos toca e nós nascemos de novo. Que a nossa vida, ela é unida com a vida de Deus. Então nós concluímos que a vontade de Deus é uma ação do Espírito Santo. Mas a nossa vontade, ela se diz respeito. A vontade do homem, ela está dizendo um respeito à decisão que tomamos, se queremos ou não renunciar à nossa vontade para viver a vontade de Deus. Então, a vontade do homem, ela precisa de uma ação. Essa ação está ligada à renúncia. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. O segundo exemplo, não vou me alongar muito. 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 8. Está falando de Paulo. Ele passa por um momento semelhante. Está falando do espinho na carne. Ninguém gosta de ter um espinho na carne. Algo que te atormenta, que te fere. Paulo, ele se volta a Deus e demonstra esse incômodo. No verso de número 8, a primeira parte ali do verso de número 8, fala assim: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça te basta, é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Imagina Paulo ali rogando ao Senhor que eu não quero mais, eu desisto. Essa vida comprometida, essa vida de renúncia, esse discipulado, eu desisto. Não quero. Tira de mim. E o Senhor olha para ele. Paulo tem o conceito da graça, a vontade dele com a vontade de Deus. O conceito da graça de Paulo está adormecido dentro dele. Uma graça, um favor imerecido. Saulo, aquele que perseguia, passou a ser de perseguidor a perseguido. Aquele que vivia a causa do Evangelho. O conceito da graça existia no coração de Paulo. Mas Deus falou para Paulo: Paulo, acorda! A minha graça te basta. E Paulo cai na real e fala assim: tudo o que eu preciso é da tua graça. Sabe o que eu aprendo, meus irmãos? Quantas vezes nós oramos como Jesus: afasta de mim esse cálice, eu não quero, não precisa ser assim. Ou como Paulo: eu não quero mais ministério, eu não quero mais liderança, eu não quero mais te servir. De repente não com as palavras, mas com as ações. Eu tenho que ir porque o pastor pediu para mim ir. Eu tenho que fazer porque não tem ninguém para fazer. Eu tenho que. A espontaneidade, o voluntariado saiu do nosso coração, saiu do nosso cotidiano. Você pede alguém para fazer alguma coisa na igreja, já te dá o orçamento. Você pede para alguém servir alguma coisa: eu não vou pagar a inscrição, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Porque a gente ligou o piloto automático. De repente você veio aqui porque você tem que vir, porque as pessoas têm que te ver. Eu creio que o pastor faz isso porque ele quer quebrar esse paradigma. Eu não estou preocupado com o horário mesmo. Eu falei para minha esposa: olha, segura aí o bebê, que eu vou lá orar por nós. Ela, graças a Deus, você tem uma mulher de Deus, falou assim: olha, eu vou estar orando daqui por você e vai ser uma bênção. Sabe por quê, meus irmãos? O conceito da graça está adormecido dentro do nosso coração. O evangelho da graça está adormecido dentro da igreja. A gente quer. Mas Deus está falando: a minha graça te basta. Nem sempre a vontade de Deus será aquilo que a nossa vontade deseja.
E é aí que a gente desiste, porque nos confronta, nos tira da zona de conforto. Eu poderia estar em casa vendo os 10 mandamentos, eu poderia estar fazendo outra coisa. A renúncia, a gente muitas vezes, quando é confrontado com a vontade de Deus e a nossa vontade, a gente abandona a fé, deixa de seguir Jesus, a gente se desvia, a gente acaba amaldiçoando Deus. Eu só vou na igreja quando eu preciso. Os exemplos aqui de Jesus e de Paulo, eles nos estão apontando tanto o problema quanto a solução. A vontade de Deus, ela deve prevalecer em todas as áreas, de forma consciente, alegre, reverente. Acompanhe comigo lá em Mateus capítulo 26, a segunda parte do versículo. Mateus capítulo 26, segunda parte do versículo diz o que? Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Eu te pergunto, qual foi a última vez que a tua vontade foi confrontada com a vontade de Deus? E a tua resposta, lembra da resposta? A tua resposta foi a mesma de Jesus. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Afasta de mim esse cálice. A vontade, o incômodo do seu coração, ele é exposto. Mas automaticamente, a vontade de Deus é prevalecida. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero me parecer contigo. Tu és a minha identidade. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Paulo, lá no verso de número 9, acompanhe comigo, do capítulo 12 de 2 Coríntios, ele diz: mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, presta atenção, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, pois o poder de Cristo repouse em mim. Qual foi a última vez que você respondeu assim para Deus? Sabe quando aconteceu esse fato em casa? Eu sentei ali com a minha esposa, depois que eu já não tinha pecado, passou uma semana, já tinha me acertado com Deus. Eu chamei a família ali, meu filho já está andando, já está botando terror em casa. Falei: senta aqui, filho. A Luciana, abracei os dois e falei assim: olha, a gente vai fazer uma oração agora. Eu falei assim: Senhor, eu não sei, e também acho que ainda não estou preparado para saber quem foi que entrou na minha casa, mas eu quero fazer uma oração agora. Eu peço no mundo espiritual a salvação de cada um deles. Não só deles, mas deles, do bando deles e da família deles. Que eles possam, de repente, em uma das PNEs aqui, se render lá e querer me conhecer e vir, e eu quero abraçá-los e dizer assim: olha, a salvação de vocês começou quando vocês entraram na minha casa, e o poder de Deus foi manifesto na tua vida. Sabe o que eu quis dizer? Eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, pois o poder de Cristo repouse em mim. O verso de número 10 diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Quantas vezes nós nos sentimos fracos? De repente você chegou aqui fraco: eu não consigo, pastor, não dá, não vou, não vai. Deus tem uma palavra para o nosso coração.
é agora que eu vou te usar, é agora que você vai ficar forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, o que a gente acabou de cantar, que venha o teu reino, o reino, a identidade, a rocha, seja feita a tua vontade. Faça aqui na Peniel Guaibê, em cada família, em cada lar. Faça aqui como é feito aí nos céus. A gente vê que compreender o propósito de Deus é renunciar à nossa própria vontade. Sabe o que eu aprendo? O que eu aprendi, tenho aprendido, é que toda a base que eu tenho, de repente os conceitos, salvação, discípulo, armadura de Deus, poder de Deus, unção, batalha espiritual, todos esses conceitos, eles só têm eficácia quando eu restauro o altar de acordo com a vontade de Deus. Sabe por que a nossa geração, ela não tem caminhado nos propósitos genuínos ou uma santidade genuína? Porque a gente tem esquecido de restaurar a vontade de Deus no nosso coração, na nossa vida. Porque isso não é algo, não é um princípio. Presta atenção, se você não guardar nada, guarde isso. Vontade de Deus não é um princípio, vontade de Deus é um fundamento. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: vontade de Deus é um fundamento. Quantas pessoas nós vemos com potencial, ungidas de Deus, mas que caminham em suas próprias vontades, em seus próprios deleites. Eu só consigo entender a restauração de alguém, ou do altar, porque para restaurar o altar precisa de pessoas. A restauração do altar depende da restauração do indivíduo. Eu só consigo entender a restauração de acordo com a vontade de Deus. O Ministério Peniel, ele está aqui, nessa avenida. Os pastores que estão aqui, por quê? Por causa da vontade de Deus. Porque essa igreja está dando certo, porque há poder, porque há manifestação, porque aqui há a vontade de Deus. Onde está a vontade de Deus, o altar está restaurado. Se a minha família está indo para um lado que não é o lado da vontade de Deus, ela está com o altar rachado. Se a minha vida está caminhando no piloto automático, o altar está rachado. Por quê? Não há a vontade de Deus. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Qual é o nível de comprometimento, de renúncia da tua vontade em relação à vontade de Deus? Aí no seu lugar, você e Deus, como o pastor disse aqui, você tem liberdade. Você quer ficar de joelho? Você fica de joelho. Você quer vir aqui na frente? Você vem aqui na frente. Se você vier aqui na frente, eu vou orar por você. Mas se você ficar aí no seu lugar, quiser ficar de joelho, quiser se levantar, eu não quero só que você converse ou que você ore com alguém. É você e Deus agora. Se você achar que você precisa vir aqui, sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Agora, se não, comece a adorar ao Senhor aí onde você está. Comece a orar, comece a clamar, dizer: Senhor, 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 oh, 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 oh.
Jesus. Aleluia, aleluia. Espírito Santo. Não tenho nada pra te oferecer, nada pra te surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez. Não tenho nada pra te oferecer, nada pra te surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez. Não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais, só a tua presença, só o teu olhar me faz suspirar. Me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão de erros. Me inclino diante de ti, digno eternamente, digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Digno eternamente, digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Digno eternamente, digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Digno eternamente, digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Senhor, nós nos rendemos diante de ti, Senhor, nessa noite.
Senhor, nos perdoa, Pai, nossa multidão de erros. Nos perdoa as inúmeras vezes que prevalece a nossa vontade, as inúmeras vezes que ouvimos a Tua voz e negligenciamos. Muitas vezes a nossa resposta é uma resposta de renúncia, é uma resposta de não querer, é uma resposta de não concordar. Nós inclinamos diante do eterno, do impressionante, do majestoso. Tu és digno, Deus, digno, digno, oh, impressionante, oh, o digno, diante de ti eu me inclino, oh, digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino, oh, digno, digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino, oh, digno, 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 eternamente digno, impressionante, digno, eu me inclino. Não tenho nada pra te oferecer, nada pra te surpreender. Só um coração quebrantado mais uma vez. Não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais. Só a tua presença, só o teu olhar me faz suspirar. Oh, me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão de erros. Me inclino diante de ti, oh, digno,
me inclino. Digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Oh, eu me inclino diante de ti, e que perdoa multidão de erros. Me inclino diante de ti, e que perdoa multidão de erros. Me inclino diante de ti. Digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Eternamente digno, impressionante, digno, digno, eu me inclino. Digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Aleluia. Pra te oferecer, nada pra te surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez. Não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais, só a tua presença, só o teu olhar me faz suspirar. Oh, eu me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão de erros. Eu me inclino diante de ti. Oh, digno,
de ti. Eu me inclino, me inclino, me inclino, me inclino ao digno. Digno, impressionante, digno. Eu me inclino, digno, eternamente digno, impressionante, digno. Oh, 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 digno. Tu és digno, 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 digno ao Cordeiro, digno ao Cordeiro, digno ao Cordeiro, digno ao Cordeiro. Eu me inclino, me inclino, me inclino. Oh, oh, digno. Oh, digno, digno, digno. Eu me inclino, me inclino. Digno, 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 impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Lembra quando eu falei que não há ninguém neste lugar que não tenha capacidade de ouvir a voz de Deus, ou que não tenha ouvido a voz de Deus? O que diferencia o ouvir a voz de Deus não está só em ouvir, mas está em responder à voz dele. A palavra foi ministrada. A Bíblia fala que a palavra, ela nos traz fé, ela é viva, ela é vida. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Qual foi o desafio que Deus colocou no teu coração nessa noite? Porque você ouviu a voz dele. E agora eu quero fazer algo. Qual é a tua resposta àquilo que você ouviu? Algumas vezes a minha resposta foi ficar em silêncio. Outras foi me jogar no chão. Outras foi muito choro. Outras foi um grito.
Outras foi levar ao altar coisas que eu precisava abrir mão, renunciar. Não sei qual é a coisa maluca ou louca que Deus vai fazer, mas uma coisa eu sei: responda. Responda. Quando eu respondo, eu entrego a minha adoração a Ele, porque lembra que a adoração é o sacrifício nascido em obediência. A minha entrega é obedecer. Enquanto gostaria de cantar mais uma vez, enquanto eu canto, eu gostaria que você refletisse e respondesse aí no seu lugar. Por favor, não fique sem resposta. Não tenho nada pra te oferecer, nada pra te surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez. E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais, só a tua presença, só o teu olhar me faz suspirar. Me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão de erros. Me inclino diante de ti, digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino, eu me inclino, eu me inclino, oh, digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti, oh, digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Oh,
de ti. Mais de ti. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mais de ti, mais de ti, e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, oh, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, oh, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade.
humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e todo o seu amor, infinita humildade, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Jesus, 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 oh, seja bem-vindo, Santo, 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 Tu és santo, só Tu és santo. Com seus olhos fechados, coloque uma de suas mãos no seu coração. Toca, Senhor, em cada coração nessa noite. Toca em cada coração nessa noite, Pai. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti. Tudo está em Ti, por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar, tudo podes passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo
está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes, teu amor sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. E eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tu. Aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, Senhor. Eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Jesus, eis-me aqui. Oh, Jesus, eis-me aqui. Diga com teu coração, diga com teu coração. Jesus, eis-me aqui. Sussurrando no ouvido do Senhor. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Gostaria que todos se colocassem de pé agora e desse a mão para o irmão que está do seu lado agora. Apertasse bem firme, bem forte.
Antes de você orar por ele, você vai cantar mais uma vez, junto com ele. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra... Juntos declare: eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu. Mais uma vez, todos juntos. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Agora eu quero que você faça a sua melhor oração por irmão que está do seu lado. Levanta a sua voz agora, como se fosse para você. Ore, abençoe quem está à sua direita, à sua esquerda. Abençoe, ore, levanta a tua voz, com força, com paixão, com amor, com fé, com esperança. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, devagarinho, devagarinho, vai crescendo. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus.
Tu és santo, Tu és santo, 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 santo. Tu és tão lindo, Tu és tão lindo, Tu és tão lindo, Teu perfume me atrai, Tu és tão lindo. Teu amor me satisfaz, Tu és tão lindo. Teu perfume me atrai, Tu és tão lindo. Teu amor me satisfaz, Tu és tão lindo. Teu perfume me atrai, Tu és tão lindo. Teu amor me satisfaz, Tu és tão lindo. Teu perfume me atrai, Tu és tão lindo. Teu amor me satisfaz, Tu és tão lindo. Teu perfume me atrai, Tu és tão lindo. Teu amor me satisfaz, Tu és tão lindo. Teu nome é como mel em meus lábios, Teu Espírito é como água para o meu ser. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Cristo, eu te amo, te amo. Teu nome é como mel em meus lábios, Teu Espírito é como água para o meu ser. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Cristo, eu te amo,
amo, teu nome é como mel em meus lábios, teu espírito é como água para o meu ser. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Cristo, eu te amo. Cristo, eu te amo. Te amo. Cristo, eu te amo. Como eu te amo. Como eu te amo. Senhor, eu oro, Pai, para que todas as vezes que a nossa vontade for confrontada com a Tua vontade, eu oro para que a Tua vontade sempre prevaleça em nossas vidas. Nos cobre com a Tua vontade. Eu te peço, Senhor, que a Tua vontade seja um fundamento em nossas vidas, seja um fundamento nessa geração. Eu oro, Senhor, para que todas as vezes que formos tentados a renunciar à Tua vontade pela nossa, que a Tua vontade prevaleça, custe o que custar. Restaura o nosso compromisso com a Tua vontade. Restaura o nosso comprometimento com o Teu reino. Senhor, eu oro, Senhor, por cada irmão, cada irmã, cada criança, cada adolescente, cada jovem aqui nessa noite, cada família aqui representada, para que nunca falte a fome e a sede por Tua presença, Pai. Se há uma coisa que nessa noite me chama a atenção, é a fome, é a sede e o compromisso de estar na Tua presença, Pai. Senhor, eu oro pela família pastoral dessa igreja, pelos líderes, para que o Senhor os sustente cada vez mais na Tua vontade. Que todos os seus sonhos sejam os Teus sonhos, Pai, com essa igreja. Que tudo que será feito, tudo que está sendo feito, seja conforme a Tua vontade. Contudo, que não seja como eu quero, mas sim como Tu queres, Pai. Eu abençoo, Senhor, este lugar. Eu abençoo essa igreja. Eu abençoo cada irmão, cada irmã, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu saio daqui impactado, porque eu sei que isso não termina aqui. Isso apenas começou. Nos leva a um novo nível, Senhor, de intimidade contigo. Eu quero te pedir só mais uma coisa nessa noite.
Você que está aí no seu lugar com seus olhos fechados, de mão dadas. Será que você consegue, antes de eu passar a palavra para o pastor, será que com as suas próprias palavras, com a sua boca, você consegue dizer para o Senhor que a partir de hoje você não vai colocar limites? A partir de hoje não será mais a tua vontade, mas será a vontade dEle. Enquanto eu passo a palavra para o pastor, eu gostaria que você orasse aí no seu lugar. Dissesse: Senhor, eu restauro o meu compromisso com a tua vontade. Eu renuncio a minha, para que a tua prevaleça. Pastor, ore aí enquanto o pastor vem. Faça esse compromisso, não é com o pastor, mas é com Deus. Uma visão aqui, que durante as ministrações, durante os louvores, esse lugar é como se fosse um rio, e todos se alimentavam dessa água, todos se enchiam dessa água, uma água a qual ela restaurava, uma água a qual ela acabava com a nossa sede, uma água a qual tirava todos os nossos pecados. Foi a visão que o irmão teve, veio, sabe, compartilhar comigo. E quando eu estava ali, Deus começou a me mostrar, irmãos, o que é ser pai espiritual, o que é, na verdade, a gente ter uma paternidade. E sou muito reservado em falar algumas coisas. É como muitos de vocês fossem os meus filhos, e Deus me deu uma responsabilidade muito grande quando eu estava naquele canto ali, de abraçar cada um, de beijar cada um, de cuidar de cada um, de não deixar nenhum de vocês sair do centro da vontade de Deus. E quando eu estava no meu canto ali, eu falei: Senhor, que responsabilidade. Ter uma igreja com pessoas, independente de sexo, independente de idade, independente de posição social. E o Senhor me entrega essas pessoas para serem os meus filhos. Uma responsabilidade muito grande, porque a gente acaba, na verdade, assumindo e me colocando na brecha por cada um de vocês. Como eu tenho o hábito de falar, esse culto ele não acaba, irmãos. Deus nunca permitiu que eu terminasse esse culto. Nem bênção sacerdotal nós acabamos dando, porque nós iniciamos. E eu creio que esse culto dará continuidade na glória, em nome de Jesus. Porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Quando Deus tocou no meu coração para eu chamar aqui Humberto, aqui foi algo assim muito espontâneo, não foi nada programado, nada forçado. E a palavra que o pastor trouxe assim foi uma palavra abençoada, uma palavra que falou conosco. E Deus também me deu uma visão, irmãos, que com esse trabalho, como eu falei, não é meu, é dele. Nós vamos impactar essa cidade. Nós vamos impactar a Baixada Santista. Nós vamos impactar esse estado. Nós vamos impactar essa nação. Já foi dado continuidade em tudo aquilo que Deus falou para mim e veio ministrando no meu coração nos últimos anos aí. Isso passa a ser algo muito sério na minha vida, no meu ministério, no ministério da minha esposa, no ministério do OTC, da minha liderança. É algo muito sério, irmão, muito sério mesmo, porque
Nós precisamos colocar essa sede e fome de Deus e da adoração no coração dos pastores, para chegarmos em um nível que ninguém vai falar em placa de igreja. Esse evento pode ser aqui hoje, amanhã pode ser na Assembleia de Deus, pode ser na CVC, na Palavra de Vida, outras igrejas aí na Presbiteriana. Porque só existe um dono desse trabalho. É o nosso Deus. Hoje eu estou na direção, amanhã pode ser outro. Mas é Ele que está na direção. Como eu falei, esse culto não se termina. Esse culto é uma continuidade do primeiro que nós fizemos. E você tem liberdade depois de trazer a tua oferta, o teu dízimo, nos cestos que estão aqui. Você fica bem à vontade. Se não quiser trazer também, fica bem à vontade. Mas eu queria só falar uma coisa que Deus também está tocando no meu coração, alguns minutos. Eu não sei se tem pessoa aqui nessa noite que não entregou sua vida a Cristo, ou pessoas que por algum motivo estava um pouco longe da casa de Deus, porque a palavra de Deus diz: quão bom e tão suave é que os irmãos vivem em união. Se tem alguém aqui nessa noite, no teu lugar mesmo, é só levantar tuas mãos, falar: pô, pastor, eu preciso retornar para os caminhos do Senhor, ou eu não conheço, eu preciso ter um encontro com esse Deus. Tem alguém nessa noite aqui, irmãos? No teu lugar mesmo. Aleluia. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Obrigado, pastor Humberto. Obrigado, Ed. Vocês não sabem o que aconteceu, sabe, com esse jovem aqui. Talvez ele não lembre, mas eu falei com ele na sede e naquele momento ele me deu uma força muito grande. Quando ele falou: pastor, eu estou em paz. Sabe o que é isso, irmãos? É a gente ter a convicção, a certeza que nós servimos um Deus vivo, que reina e reina para sempre. Você pode aplaudir, fique bem à vontade aqui depois, irmãos.